Oi, gente, mais um Toda Quarta aqui no sofá da sua sala, na sua cama, na cozinha, no trânsito, de onde você estiver. Vamos conversar e refletir sobre absolutamente qualquer coisa. Se você tem sugestões de temas, manda lá pra gente no nosso Instagram, Rádio TV FAP. Nessa quarta-feira, hoje de sol, graças a Deus, a gente recebe a Roberta Martinelli. Obrigada, Rô. Que bom que deu certo. Tô feliz de estar aqui também. Não sei mais se o sol é graças. Eu amo o sol de paixão. Mas nesse período, às vezes, fica tão quente que eu fico, será que não seria melhor um pouquinho nublado? Ai, mas eu odeio dia cinza. Nossa, Eu também odeio, mas eu odeio, ultimamente, né, enfim, tanta coisa que eu odeio, eu tendo que engolir que eu já tô até acostumada. Bom, a Roberta, ela é apresentadora, criadora e curadora do programa Cultura Livre na TV Cultura. O programa completou em 2019 10 anos já e foi indicado pela PCA como melhor programa de televisão. É apresentadora do Prelúdio, o único concurso de música clássica da TV brasileira. Apresenta e produz o programa Som a Pino diariamente na Rádio Eldorado. Apresenta o podcast Essenciais da Deezer, com os grandes nomes da música brasileira. Foi colunista do jornal Estado de São Paulo, é especialista em canção popular pela Faculdade Santa Marcelina. E aí, Rô? Essa é a sua jornada, mas eu acho que você poderia contar um pouco de você para a gente, antes da gente entrar no tópico pandemia. Quem é você em tudo isso? Como foi sua trajetória desde que você se formou? E o que você gosta de fazer hoje? O que você fez e não gostou também, enquanto profissional das mídias? Bom, eu sou um monte de coisa, né? Eu sempre lembro de um amigo meu que falava isso, que a gente falava que a pessoa era o que ela trabalhava, né? E ele sempre apresentava, tipo, ela é isso, 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 e além de ser ela mesma. Então, além de ser eu mesma, eu sou várias coisas, mas eu comecei estudando, eu estudei Direito primeiro, larguei no 5º ano a faculdade de Direito, trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas. Tinha um chefe que falava para eu ser cantora, porque ele falava, você tem uma voz tão bonita e não leva jeito para esse lugar, você devia ser cantora. E aí, enquanto eu fazia Direito, eu fui fazer teatro e me formei atriz pelo Teatro Escola Célia Helena e tinha absoluta convicção de que se eu não fizesse teatro, eu não seria mais nada na vida. Assim, eu achava que só o teatro me faria feliz e nada mais poderia me fazer feliz no mundo. Então, eu estudei teatro e eu amo teatro, né? Amava, amo. Não sou mais atriz, mas sou ex-atriz, mas gosto muito de teatro. E aí, enquanto eu estudava teatro, eu dava aula numa escola particular em São Paulo para criança e me chamaram para dar aula na faculdade de Direito da FAAP. Eles têm aula de teatro. E aí tinha um professor meu que estava dando essa aula e ele falava, Berta, eu não consigo me comunicar, eles são muito diferentes de mim, existe um abismo, tem algo que a gente não se comunica, vem me ajudar nessa ponte. E eu fui ajudar, e aí falaram, você podia dar aula aqui, só que eu tinha feito curso profissionalizante, eu não tinha faculdade. E aí eu falei, putz, eu não tenho faculdade. E aí fui fazer rádio e TV, que era algo que se assemelhava com as coisas que eu fazia e sei lá. Mesmo que eu mesmo no teatro, eu era uma pessoa absolutamente contra a televisão. Eu achava que ninguém podia fazer TV. O que é normal, acho, quando você faz teatro. Ou quando você estuda teatro, não sei. Acho que hoje as coisas são menos assim, mas acho que na minha época tinha isso tanto com música, as músicas que eram de gravadoras eram assim, quanto com televisão. Então acho que era qualquer coisa que era vendida, não sei se é algo da juventude ou da minha juventude, acho que hoje já mudou. E aí fui fazer rádio e TV e gostava muito de rádio, não gostava de TV e ficava querendo sempre fazer tudo de rádio, apresentar tudo de rádio, não sei o que, e TV eu ficava meio, eu ia ali meio de fundinho, assim, meio com a galera, mas não me envolvia muito. Mas quando eu tava eu tava no penúltimo semestre da faculdade, o Pedro Nakano, que estava um semestre antes de mim, me chamou para apresentar um projeto dele de TCC e eu fui apresentar e eu amei apresentar aquilo.
era um projeto que eu amava, que chama Remake. Eu até outro dia achei o vídeo, achei muito engraçado eu fazendo viradinha de câmera, assim, toda meninota, assim, mas tipo, subverter a arte. Eu lembro até do texto eu fazendo. Eu amei apresentar, achei muito legal e eu achei que rolou, assim, achei que as pessoas gostaram, achei que teve uma coisa que me deixou com isso é legal. E eu estava apresentando um programa, apresentando alguma coisa na rádio, fazendo algum trabalho de rádio, e o Weber, que era meu professor, falou: você tem uma voz muito bonita, a gente está com uma vaga na Cultura FM, você não quer fazer um teste? E eu falei: quero. Fui fazer o teste, não passei, fui muito mal, muito, 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 muito mal, porque era numa de música clássica e eles colocaram tipo um solista francês com uma orquestra grega, enfim, eles misturavam enfim, era horrível. 7 línguas em uma frase e eu fui super mal. Saí de lá sabendo que eu tinha ido super mal. E aí eu lembro que eu cheguei à noite na faculdade, ele falou: e aí? Eu falei: e aí que eu fui super mal. Aí ele falou: foi, mas a gente tem uma vaga de estagiária, você quer? Aí eu falei: quero. Estagiária, quero. Mas eu tinha 26 anos na época já. E dava aula, não sei o quê, mas eu tava super infeliz. Falei: beleza, larguei tudo, fui ser estagiária na Cultura FM. Fiquei 1 ano de estagiária. E nesse período eu fiz um piloto de um programa que eu, na época, achava que a Rádio Cultura tinha muita música brasileira, mas não tinha música brasileira atual. Então a gente fez o piloto do Cultura Livre. E o Cultura Livre entrou no ar dia 1º de setembro de 2009. E aí é isso, estou com ele há 11 anos na TV, no rádio. Ele foi para a TV depois, tem o processo dele indo para a TV. Ele era um programa de rádio AM, depois ele vira um programa de TV, hoje ele é um programa só de TV. E aí é isso, e depois eu vou para Eldorado e para o Som Apino e escrevo no jornal, e aí tem todas essas coisas. Das coisas que eu mais gosto de fazer, eu acho que de tudo é rádio, pela liberdade que eu tenho, de falar, de criar e de estar sozinha e de fazer qualquer coisa e o tempo e me ver com o tempo, mas gosto também bastante de TV. De jornal, não muito. Eu ia até perguntar um pouco sobre isso. Como é que foi essa transição da rádio para a TV? Porque você falou que na faculdade você gostava menos, não gostava de TV, aí você fez o projeto do Pedro, começou a se interessar. E como foi do Cultura Livre na rádio para o Cultura Livre na TV? Quando o Cultura Livre começou na rádio, ele era rádio AM, né? Então, estava começando o Facebook, tinha acabado de começar umas coisas, aí eu comecei a brincar um pouco nas redes sociais e colocar câmera no estúdio, porque eu achava que pouca gente me ouvia na rádio AM. Eu tinha essa questão, tipo, será que tem alguém ouvindo? O que está acontecendo, sabe? Estou aqui fazendo um programa mó legal, mas eu não sei quem escuta. E aí comecei a fazer transmissões e coloquei uma câmera no estúdio e comecei a gostar muito de fazer isso, assim, de brincar com a câmera, porque antes de colocar a câmera eu fazia programas temáticos, inventava umas coisas, e quando você faz rádio, você pode criar um programa temático e fingir que você está num baile de carnaval, fingir que você está em vários lugares, mas quando você coloca uma câmera, ou você faz o baile de carnaval ou você não engana mais ninguém. Então, eu comecei a fazer esses bailes, eu comecei a criar ambientes, então eu me divertia muito fazendo isso. Então, quando o programa foi para a TV, foi na real um projeto que a TV tinha de vender para uma marca. E eles falaram: putz, ela faz uns vídeos pelo iPhone, que era, na verdade, nem era iPhone que eu tinha, era um iPod que tinha na rádio. Ela faz uns vídeos bonitinhos. Por que a gente não faz com esse conteúdo? E aí a gente fez um piloto com a Tulipa e com o Gustavo Ruiz. Na época a Tulipa não tinha nenhum disco lançado. E ficou muito legal o piloto. E ele não foi vendido, a marca não quis, mas a TV quis e falou: vamos fazer um programa todo gravado com um telefone, com iPod, não sei o quê. Então, quando ele foi, ele era um programa de rádio, mas quem estava lá que gravava com o celular. Então, ele continuou sendo. Eu sempre brinco, mas é real, assim, se eu pudesse ter escolhido ter uma carreira que nem eu tive, eu escolheria, eu não escolhi, né, mas foi bom ir aos poucos. Eu fiz um tempo de rádio AM, eu fiz 2 anos de rádio AM, depois eu fui para TV e fiz com iPod, mais 1 ano de TV com iPod, aí depois eu fui para um estúdio de rádio já montado para isso, com 2 câmeras só, depois eu fui para um estúdio maior, já com 4 câmeras, mas um estúdio não sei o quê, depois eu fui para um palco, depois eu fiquei em pé, aí, sabe, as coisas foram, eu brinco até chegar
chegar na multinacional que é hoje. Eu falo que hoje que eu já tenho uma equipe que eu já nem sei onde eu tô, mas tanta gente que tem. Mas foi tudo com cada etapa, assim, eu fui me acostumando, porque eu não sei, por exemplo, né, eu entrei na rádio sem ter feito rádio, né, eu fiz na faculdade, mas eu não tinha nenhuma experiência. E é super difícil isso, né, não é uma coisa comum, eu vejo isso muito na cultura e nos meus estagiários, que eles falam, será que rola a gente ser contratado? E eu acho difícil, assim, eu não sei quantos casos tem lá. Eu sei do meu caso, não sei de outro caso que rolou de uma pessoa ficar lá, mas eu já entrei um pouco para ser apresentadora mais do que para ser estagiária, entendeu? Não rolou essa descoberta durante. Claro que é importante que isso rola, né, em várias ocasiões, mas é difícil acontecer, então, assim, eu não tinha isso programado, ainda bem, porque é difícil. Eu também fui estagiária lá e a gente já entra com isso na cabeça, você vai só pro estágio, quando acaba não vai ser contratado, são pouquíssimas as pessoas que de fato continuam. E isso era muito maluco, porque eu lembro que quando eu entrei, os estagiários me odiavam. Tipo, eu entrei já com todos os estagiários assim, ó. Porque era um pouco, ela vai entrar e já vai falar no microfone, ela vai entrar e não sei o quê. E eu ficava, gente, mas calma aí, eu tenho 27 anos, gente. Eu já me dei muito mal, eu tentava me explicar, tipo, eu sou igual a vocês, eu já dei errado em vários lugares. Deixa eu. Por favor, me deixa fazer, eu não tô nem ganhando bem, eu tô ganhando mal também, eu tô conseguindo pagar aluguel, nem nada, mas não rolou, hein? Mas era difícil, assim, porque tinha uma coisa, ela vai entrar e vai ser contratada. Uhum. Mas eu acho que você não foi sorte só, né? Mas eu acho que você estava nos momentos certos também, né? E do direito, aí, bom, vou fazer rádio e TV, e aí tinha gente da cultura lá enquanto professor. Eu acho que você falou, se não fosse para escolher se fosse para escolher alguma carreira, eu escolhi a minha, não que eu tenha planejado tudo isso, mas de fato é uma carreira que foi bonitinha, foi casando, né? Tipo, o programa que você fazia na rádio era um programa que você criou, você fez a gestação dele ali, e aí chegou onde chegou. Eu acho que isso é muito legal de ver. Isso é muito, muito, muito. E é isso, né? Eu sempre briguei muito pelo Cultura Livre para ele ser do jeito que eu acreditava. Então, mesmo, enfim, tem 2 professores meus, né? Que acho que os 2 dão aula de rádio, né? Que é o Tondela e o Weber, que são meus chefes e que me apoiaram super, mas que eles bem sabem que eu sou super briguenta, assim, e sempre fui. E eu sempre falo isso, que é muito louco, porque quando eu entrei na televisão, eu não sabia o que era televisão. Eu não sabia qual era o jogo, eu não sabia como funcionava. Se eu soubesse, talvez o Cultura Livre não fosse o que é. Hoje, sabendo onde eu estou, eu não sei se eu teria tido todas as coragens que eu tive. Porque eu peitei coisas e falei coisas que, conhecendo o meio, eu penso, nossa, como eu fui corajosa. Então, assim, quando eu conto a história, eu sempre falo isso. Eu não tô falando para as pessoas que elas têm que fazer do jeito que elas acreditam e ponto, porque é arriscado. Eu não fui mandada embora e eu não perdi as coisas, não sei porque no meio do caminho, mas eu poderia. Eu arrisquei muitas vezes o meu programa e o meu trabalho, porque eu achava realmente que eu estava fazendo um programa de música brasileira e ainda acho, né? Enfim, aí com o tempo vai ficando mais seguro, de tanto que você acha, as pessoas começam quase a acreditar também. Mas eu fazia um programa com curadoria de música brasileira e para mim aquilo era muito sério. Eu nunca aceitei nenhuma banda que não fosse uma banda que eu achasse que deveria estar ali. Mas várias vezes me chamavam e falavam: o filho o irmão do filho do diretor de programação tem uma banda, você tem que trazer ela no seu programa. E aí eu falava, vou ouvir. Aí eu ouvia, não tinha nada a ver, eu falava, olha, infelizmente ele não vai vir. E aí falavam, Roberta, se ele não vier vai ser muito chato. Eu tenho esse e-mail, guardo para sempre. E aí eu respondo, então vai ser muito chato e a gente vai passar por isso juntos. E aí a banda vai em vários programas, mas não vai no meu programa, entendeu? Uhum. Então, assim, para mim era mais doloroso. Claro, é fácil falar isso, uma vez que eu resisti e fiquei lá, entendeu? Mas claro que na hora eu morria de medo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. E eu acho que a curadoria é um trabalho também, que é um trabalho muito delicado, que uma vez que você
topa uma coisa dessa, sei lá, mesmo uma marca uma vez me chamou para apresentar 10 bandas que dariam o que falar, que eram 10 bandas que eles tinham escolhido. Mas é assim, se eu vendo isso para falar de 10 bandas que eu não acredito e começo a fazer isso, eu perco a minha profissão, na real. Eu estou vendendo a profissão que eu tenho. Então eu posso ganhar um dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo eu estou estragando a minha própria profissão. Então teve isso muito. Até me perdi, né? Fui longe no lance da curadoria, mas foi isso, assim, foi uma carreira que foi cuidadosa e foi crescendo e se arriscando. Eu não sabia dessa parte da sua vida do direito. Você leva alguma coisa do direito hoje? Nossa, nada, nada. Eu fiz 5 anos de direito, trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas, mas eu não gostava nada de direito, eu chorava muito, eu ficava muito chocada. Eu entrei no direito com 18 anos porque eu achava que não tinha que existir sistema carcerário. Enfim, entrei e fiquei chocada com o que era o direito e chorava durante a aula e brigava com o professor e tinha que fazer trabalho, eu fazia performances e as pessoas me achavam muito esquisita. Foi bom para eu achar também o que eu era e ir buscar o teatro e fazer outras coisas, porque eu era muito, muito tímida mas foi assim, eu fiquei assustada com aquele meio e me descolei dele. Então, acho que isso foi bom, mas eu não lembro de nada, não sei de nada. E, nossa, eu achei bem curioso essa parte, não sabia desse pedaço. Tá ecoando ainda, né, essa fala do que você falou que seu amigo diz que além de ser você, você é esse bando de coisa. Dá para separar a Roberta apresentadora da Roberta de dentro de casa e a Roberta curadora? Você consegue ver essa separação? Sim, consigo. Eu acho que eu, apresentadora, sou a melhor versão de eu mesma, assim, por um tempo, né? Acho que ninguém consegue ser o que é publicamente o tempo inteiro. Então, eu acho que existe, sim. É claro que sou eu, mas é um lado meu e uma coisa um lado que eu gosto meu e que eu gosto de mostrar. E tem 1000 outros lados, tanto que muita gente fica brincando, né? Que eu falo que eu sou brava e as pessoas falam, não é, você é super fofa, não sei o que. Eu falo, eu sou fofa às vezes, mas eu também sou brava, bastante brava. Quem me conhece sabe. Que eu acho até que por isso tem aquela frase, quando você conhece alguém que trabalha em televisão, se a pessoa fala, ela é legal mesmo? Eu acho engraçado, ela é legal mesmo. Como é legal mesmo? Se você acha ela é legal mesmo. Mas é que as pessoas têm isso muito, né? Tem a persona pública, que às vezes é uma pessoa, e a persona não pública, que é outra. Eu acho que muita gente que trabalhou comigo deve achar que eu não sou legal mesmo. Você é brava. Sabe que eu sou brava, né? Mas Eu, eu acho que mesmo distraída no programa, eu tenho cara de brava quando eu tô distraída. Eu, assim, não é que tem um lado, assim... tem esse lado escapa. Escapa, assim, ele existe também no programa, mas ele é atenuado. Uhum. Porque é o momento que você está com mais atenção, né? É o momento que você, de fato, também acho que tem essa atenção cuidadosa. Sim, mas tem uma coisa, sei lá, uma vez a gente estava ao vivo, eu sempre lembro disso, que a gente estava ao vivo num carnaval, eu e o Cunha Júnior fazendo transmissão na TV. E a gente estava com os dois com ponto, aí vai entrar em 5, 4, 3, 2. Aí falaram, ixi, deu pau no caminhão da transmissão, enrola. Aí a gente ficou lá enrolando um tempão, chamava VT, ia pro break, não sei o que, e nada do caminhão. A gente ficou, sei lá, 1 hora falando das coisas mais loucas que a gente poderia falar, não tinha mais o que falar. Eu e o Cunha, a gente tava assim, ó, os dois, tipo, socorro, alguém me tira daqui. Aí eles falaram no ponto, a gente estava ao vivo, né? Então eles falaram, então agora a gente encerra, finge que nada aconteceu e fala até amanhã. E eu chocada, tipo, como assim? A gente tem que falar que quebrou a transmissão, entendeu? Porque como teve muito VT, dava para fingir que não. Mas aí eu não ia fazer isso. Aí eu ficava assim, ó.
eles falavam no ponto, e eu odeio o ponto eletrônico, porque o ponto é a hora que você não pode rebater, entendeu? Você fica tipo, não vou fazer isso, o cara tá viajando, eu não vou fazer isso mesmo. Mas você não tem como falar, então eu ficava assim. E aí ele falava no ponto, o Nico até, que morreu, fofo. Ele falava, Roberta, sim, agradece, encerra a transmissão e não sei o que. E eu fazia não com a cabeça, não vou fazer isso. Aí ele falou, ok, fecha no Cunha, Cunha encerra e não sei o que. E eu assim, eu ficava assim, não, Nico, olha pra mim. Aí ele, Roberta, seu microfone tá desligado, vai Cunha. Acabou, eu tava assim, ó, eu saí brava, eu falei, Nico, isso não se faz, a gente tinha que ter falado, e não sei o que. Ele, Rô, não precisa, eu precisa falar a verdade, sim. Eu saí inconformada daquele lugar, eu falei, como assim, isso não se faz com uma pessoa? Eu saí louca. Mas é isso, tava ao vivo, não tinha o que fazer. E eu acho que você vai, ao longo do tempo, você ganha mais segurança, né? E até um pouco mais de espontaneidade. Eu vejo isso em sala de aula. Depois de 8 anos em sala de aula, é outra coisa. Você vai falar besteira. Não besteira, mas você vai se ver diante de algo muito mais confortável do que no primeiro dia. Claro, e quanto mais você vai fazendo, né, você vai... Enfim, eu acho isso também. O Cultura Livre virou o que ele virou, e virou um programa querido, não sei o quê. Claro, pelas decisões que eu tomei, eu acho, mas também por eu ter essa coisa de falar e de não sei o quê, quando deu erro, quando caiu a transmissão. Aconteceram várias coisas ao vivo que foram, tipo, caos, entendeu? Eu já engasguei, enfim, aconteceram coisas. E eu acho que, eu até acho que, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, que não tem nada de bom e não tem como achar um lado bom nisso tudo, e claro, assim, se eu pudesse escolher, não queria estar nela e nada disso, mas os meios de comunicação passaram a ter um pouquinho de uma coisa que eu acredito muito, que é de humanidade, porque existe muito uma coisa engessada e uma coisa que todo mundo fala correto e que quando o filho aparece é uma coisa, nossa, um filho, que loucura. E que agora, tipo, o filho aparece todo dia, a pessoa chega de pijama, a gente está na casa das pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa positiva para a comunicação e que a gente pode levar desse caos que a gente está vivendo. E é uma coisa que eu sempre busquei fazer nos meus programas. Então, tinha uma coisa também quando eu comecei a fazer TV que eu me incomodava muito, que eu achava que a TV se achava muito importante perto das pessoas. E eu acho que as pessoas são muito importantes para a TV. Acho que é o contrário. E eu, antes, quando eu era atriz e tinha feito coisas, quando eu ia nos lugares, eu me sentia mal, eu ficava tímida, porque eu era tratada meio, ó, acabou que você vai entrar em 3, 2, 1, não pode errar, não pode, não sei o que é isso, entendeu? Tipo assim que você fala comigo. Então eu passei a cuidar, assim, tipo, essa é a banda, eles vão passar o som tem que ser assim, eles não estão felizes ainda, eles querem que o som seja melhor, eles querem, entendeu? Então eu acho que essas coisas, essa humanidade, a TV resgatar é bom. É tirar um pouco da perfeição, né? A TV mostra um mundo perfeito e não é assim. Sim, é isso, né? Eu acho que como eu trabalho na TV Cultura, eu sempre via isso, naquela época que a TV Cultura pegou fogo e as pessoas e começaram a fazer o jornal nos escombros. Eu achava aquilo meu, tipo, olha isso, entendeu? E aí, vários anos eu via o pessoal falando, esse ano está com problema de orçamento. Eu falava, então por que que a gente não faz um estúdio e aí fica um entrando e o outro saindo? Tipo, não importa o cenário, a gente tem conteúdo, a gente entra e faz, entendeu? Foda-se, não precisa de cenário. Eu não entendia muito, sabe? Eu achava que, e ainda acho às vezes, mas que fica numa coisa muito tentando imitar uma TV comercial, sem ter a grana que a TV comercial tem, e aí fica sempre aquém, entendeu? Sendo que o que a gente tem de potencial de fato é o conhecimento, é outra coisa. Uhum, total. Focando um pouco no Cultura Livre, você acha que você. Ó, um Bom, pouco de humanidade, o bebê acordou, ó. aí, ó, traz a Rosa aqui. Se ela vier, ela não sai nunca mais. Acho que ela acordou. Vamos ver. Bom, vamos lá. Continua que a humanidade chega. Ela Já, já. vem. Bom, Cultura Livre é seu filho. Até hoje você falou, né, que ele está com uma equipe maior do que era. Até hoje você participa de todos os processos? Cultura Livre é uma loucura, assim, são 11 anos esse ano, né?
E eu participei durante, enfim, de convidar, de fazer, convidar o artista, chegar antes para receber o artista. Eu fiz tudo isso durante 9 anos. O último ano eu tive filha, então eu comecei a chegar um pouco depois e passei a produção para a Tati, que é a produtora. Nada mais lógico do que ela produzia comigo, mas eu larguei mão, assim, tipo, lógico, assim, ela convida, quando não dá certo eu entro, se o artista não responde, ela fala, Rô, não tô conseguindo tal artista, dá um chega lá, e eu dou um chega, e aí fecho. Então, acho que teve esses processos todos, mas o Cultura Livre é um programa que eu tô sempre de olho em tudo. Eu quero ver tudo, eu faço tudo assim. Eu quero ver, eu quero acompanhar. Mas hoje tem uma equipe inteira, né? Hoje, não que antes não tinha, sempre teve uma equipe inteira, mas acho que eu era mais controladora, que eu deixo um pouco de ser. Acho que o Cultura Livre passou por uma fase que eu acho que ele deu uma rotina, ficou uma coisa meio batendo cartão, que eu não gosto muito de algumas temporadas, acho que cumprem um papel de levar a música brasileira, mas acho que de um jeito um pouco preguiçoso, e nisso acho que por várias coisas, acho que de cansar de falar, cansar de bater, acho que tem um momento que você fala, putz, não dá, não tem controle, não dá para eu segurar tudo, não tem jeito, mas também por ter uma coisa meio, agora eu tive filho, deixa no automático, daqui a pouco eu retomo. E acho que nesse momento que a gente está de novo, eu acho que ele fez a virada e voltou interessante e de uma cara que eu começo a gostar mais de novo, assim. Porque eu tive uns 2 anos, acho que, de crise com Cultura Livre. E foi fácil para você dividir as coisas todas do Cultura Livre? Não, Você deve ser capricorniana. sou caprizita. TV é trabalho de equipe, né? Total, não tem jeito. E sempre foi, acho que todos os outros. Então, assim, eu já tive algumas equipes no Cultura Livre, né? Já tive. Esse é o terceiro diretor que a gente tem agora. A produção é a segunda, mas a Tati já está há um tempão. Agora a gente tem um roteirista faz 1 ano, que tem um roteirista, mas eu acho que ele vai se afinando e acho que a equipe vai se afinando também, né? O Cultura Livre passou por muita turbulência na TV, o que me fez ser assim. Claro, não posso colocar só a culpa na TV. Claro que tem uma personalidade minha, uma jogadora solitária, um pouco, que eu acho que vem um pouco da minha experiência no rádio também, porque eu gosto de falar o que eu quero falar e de fazer do jeito que eu tenho que fazer. Então, assim, mas é uma equipe que, com o tempo, né, acho que passando os anos, vai se afinando mais. Então, assim, o roteirista vai entendendo que, por mais que ele escreva, eu tenho um jeito de falar e que aquilo serve quase como um guia para mim, mas que eu faço uma coisa na hora e que não é contra o trabalho dele, entendeu? O trabalho dele tá ali, mas é de um outro jeito. Então, eu acho que vai se afinando essa equipe. E acho que hoje a gente está mais afinado, porque teve turbulências do tipo mandarem minha equipe embora por motivos horrorosos e me deixarem com outra do nada, enfim. E questões, sei lá, mesmo o lance da censura do Aláfia, que rolou há muito tempo, não sei se vocês sabem o que é, mas uma banda que foi lá e censuraram uma parte de uma música que falava de um político e quando foi pro ar não tava, a banda reclamou, eu me posicionei, virou uma novela, uma coisa gigantesca, claro, porque é um absurdo cortarem uma música, então que bom que virou uma novela, acho que hoje em dia não viraria de tantos absurdos que a gente já tem, então que bom que na época ainda virava novela isso. Mas coisas que me deixavam muito preocupada com o produto final. Uhum. E pensando, não óbvio, mas pensando nesse acontecimento aí do Alaf, eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de conversar e dialogar por diversas mídias, né? Então tem o rádio, tem as redes sociais, você está na TV também. Acho que a gente não pode dizer que temos uma mídia que é mais influente, mas eu acho que sim o conjunto de todas elas. Uhum. E você sente que você tem um papel diante dessas mídias? Você sente que você tem uma certa influência diante das pessoas que te seguem, que te ouvem, que te assistem?
Acho que sim, assim, uma certa... Assim, eu percebo muito isso, sei lá, em épocas eleitorais, assim. Então, eu lembro na época da eleição com Bolsonaro e Haddad no segundo turno, para mim, eu ficava, sei lá, ficava louca, respondendo um por um, mandando mensagem, conversava com cada pessoa, era xingada de umas coisas horrorosas, e não sei o quê. Bloqueei um monte de gente, bloqueei assim, quando chegava o fim do diálogo e eu percebia que ali era só um ataque, não tinha mais diálogo. Então, assim, nesse sentido, eu acho que sim, acho que a gente é capaz não sei nem se de mudar uma pessoa, né? Não sei, mas de influenciar um pouco, de fazer essa pessoa pensar em alguma coisa, sim. E acho que como meu trabalho é muito mostrando a arte, nesse sentido, sim, porque a arte me modifica muito, então, e o que eu mostro, na real, é uma coisa que já me modificou ou que vem me modificando e que eu gostaria que as pessoas escutassem e compartilhassem. Eu sempre falo, quando eu fazia teatro, eu falava, todo mundo tem que fazer teatro. Aí eu falava depois, todo mundo tem que, não sei o que, todo mundo tem uma coisa que todo mundo, tudo que eu vejo, tudo que eu faço, eu quero que todo mundo veja e faça. Então, nesse sentido, eu compartilho coisas que eu acho que podem sim influenciar uma pessoa a alguma coisa, caso ela esteja aberta a isso. Mas acho que também é isso, a pessoa tem que estar aberta a isso, porque ela pode estar totalmente fechada e aí não tem jeito. Sim. E falando do mundo pandêmico, acho que sua vida deve ter mudado totalmente, né? Sim, Como é uma que... loucura. Bom, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses e eu sempre fui muito... Bom, enfim, desde que eu tive a Rosa já tinha mudado bastante, né? Então, porque eu sempre fui uma pessoa que saía de casa de manhã, ia pra rádio, depois ia pra TV, depois ia pra... Saía de manhã, voltava super tarde e a vida inteira assim. Eu mal conhecia a minha casa, mal ficava por aqui. Então, desde que a Rosa nasceu, eu já tinha mudado, porque aí eu ia para um trabalho e voltava para casa para amamentar. Ia para outro, voltava para casa para amamentar. Ia para não sei o quê, voltava para amamentar. Então, já tinha essa ida e volta, e de volta, e de volta. E aí, com a pandemia, o que aconteceu foi que, no primeiro momento, eu fiquei 3 meses total em casa, 3, 4 meses total em casa, sem sair de casa. E aí eu passei o meu programa de rádio, eu passei a gravar em casa, então eu gravo o Som a Pino toda quinta-feira de madrugada, que é o horário que faz silêncio e que minha filha adora. Então eu gravo na quinta de madrugada o Som a Pino para mandar para eles montarem tudo, então tem esse momento do Som a Pino, e que eu acho engraçado que as pessoas falam às vezes, você tá com uma voz mais chateada, e eu tô com uma voz mais baixa porque minha filha tá dormindo, então eu tô fazendo um tonzinho assim para não acordar ela, e eu ainda faço empolgada para não perder o coisa, mas mesmo assim tá um pouquinho mais baixa. E o Cultura Livre, a gente voltou fazendo live e agora a gente está gravando de 15 em 15 dias num formato isolado, eu no estúdio e os músicos, cada um da sua casa, de onde eles quiserem gravar. Mas mudou muito, né? Enfim, tudo novo. E tem uma coisa, é isso, para eu estar aqui agora falando com você, o Pedro, que é meu companheiro, tá com a Rosa, e aí a gente tem uma agenda cronometrada, quase uma agenda familiar. Tipo, eu tenho isso das 3 às não sei quanto, aí ele pega às 4, aí ele me devolve 6h30, aí eu tenho live às 7. E aí a gente fica com a luz da live andando pra lá e pra cá, e a Rosa fica brincando, que a minha filha pega lá a luz e fala, trabalhar, trabalhar. Pra ela trabalhar é sentar na frente da luz e ficar falando. Uhum. E a gente já está acabando aqui, estamos nos minutinhos finais, porque já, né? Eu passo o turno. Queria que você falasse um pouco, né, para os nossos alunos. Você fez Rádio TV, então toda quarta é basicamente para os alunos de comunicação e de Rádio TV, que é o curso que hoje eu tenho a honra de coordenar. O que você acredita ser fundamental para um profissional de comunicação hoje? Olha, eu acho que a coisa que mais falta para profissionais de comunicação hoje e que eu acho acho muito importante, muito fundamental. Eu acho que quando eu comecei a fazer Cultura Livre e depois quando eu fui para o Som a Pino no Eldorado e quando eu comecei a escrever no Estadão, eu lembro muita gente falando, nossa, mas você é muito corajosa, você fala isso, você faz aquilo.
E eu acho assim, nunca ninguém falou em lugar nenhum que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E eu acho muito louco que esteja pré-estabelecido isso, entendeu? Quando eu tô na Eldorado, eu nunca vou esquecer isso, quando o Lula foi preso e eu fui atender telefone, que eu atendo telefone toda sexta-feira na Eldorado. E, e aí falaram, putz, será que você atende hoje, né? Todo mundo sabe que eu sou de esquerda e poderia dar alguma coisa. Eu falei, não tem nenhum problema, gente. O que pode acontecer? Vamos atender o telefone. E aí eu atendi o telefone e aí um cara falou, e aí, Roberta, que puta saia justa que você tá hoje, hein? Aí eu falei, saia justa por quê? Aí ele falou, hoje é um dia muito feliz. Não, primeiro ele ligou e falou, oi, Roberto, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz. Todos os brasileiros hoje estão muito felizes. Aí eu falei, o senhor está muito feliz? Aí ele falou, todos os brasileiros estão muito felizes. Eu falei, todos não estão. Alguns estão, outros não. O senhor está feliz? Você pode falar por você, mas você não pode falar por todos os brasileiros. Aí ele, tem razão, eu tô muito feliz hoje. Então por que você tá feliz? Porque o Lula foi preso, beleza, tal, tchananã, tchananã. Aí desligou. Aí ligou um outro cara e falou que saia justa, hein, Roberta? Você é de esquerda, tem que atender um cara comemorando, né? Eu falei, saia justa nenhuma. Eu falei, saia justa seria se eu estivesse enganando vocês e esse telefone não fosse realmente aberto para as pessoas ligarem e falarem o que elas bem quiserem. Aí seria uma saia justa. Saia justa seria se eu achasse que uma pessoa não poderia falar o que ela quer. E aquele senhor sim pode ligar e falar que ele está feliz, que todo brasileiro está feliz, ele está mentindo, mas que ele está feliz, ele pode falar. Então eu acho isso, assim, estabeleceu-se tem uma coisa no jornalismo ou nos meios de comunicação que isso ou aquilo não pode, mas nunca ninguém falou. Nunca ninguém falou para mim, Roberta, você não pode falar isso, você não pode defender um político, você não pode. Nunca ninguém me falou isso. Se eu sei que os meios de comunicação que eu trabalho têm um posicionamento outro, claro que eu sei. Eu sei quais são os posicionamentos políticos deles, mas eles também sabem qual o meu posicionamento político. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente também não... O que eu acho que um profissional tem que ter hoje é fazer o que ele... Não estou falando para ele fazer o que ele quiser e foda-se, não é isso. É fazer o que ele acredita que tem que ser feito num meio de comunicação e não se deixar censurar por algo que nem foi falado, entendeu? Existe uma coisa que não pode, mas nunca ninguém falou isso. Não, e se a gente está nesse formato é porque algum dia alguém se desvencilhou de um formato anterior e foi lá e fez. Acho que tem Sim. uma história muito legal que a minha mãe conta nesse sentido, que, enfim, é de família, assim. E aí, uma vez ela foi fazer um pernil, e aí o pernil tinha que cortar um pedaço. E ela falou: bom, tem que cortar, vou cortar e vou fazer. E aí ela foi passando a receita para as outras pessoas assim. Ela resolveu consultar minha avó, mas escuta, por que tem que cortar? Ela, por que tem que cortar? Eu não sei, simplesmente porque meu forno era pequeno, eu tinha que cortar. Agora, se no seu. Então é isso, é o ter. Você começa engessado já. E não, É isso. é que não pode. Quem diz que não pode, né? É isso, é isso. E é isso, e fazer trabalhos autorais e não ter medo de criar nesse meio, né? Eu acho que a televisão, o audiovisual, o rádio, o podcast, o que for, pode ser uma coisa autoral e pode ser uma coisa com a assinatura de cada um. Então, eu acho que a gente pode querer apresentar coisas já estabelecidas, a gente pode querer produzir coisas, a gente pode ter várias vontades, mas se quiser também, eu acho que vocês podem. A gente sempre pode inventar uma nova televisão. Eu acho que nesse período de pandemia a televisão tem se reinventado muito bem, não à toa, e claro, porque todo mundo está em casa, está com ótima audiência. Uhum. Para finalizar, você acha então que as mídias hoje elas se complementam ou tem essa história por trás, né? De que televisão, o rádio vai acabar, a TV vai acabar, a gente tem o streaming ou tem lugar para todo mundo? Eu acho que nada acaba. Eu sempre lembro daquela frase que eu nem sei quem falou, que fala que o teatro é um eterno moribundo, que ele vai morrer há não sei quantos anos e nunca morreu. Não morre. Eu acho o rádio um meio de comunicação tão do futuro, acho tão futuro fazer rádio, acho muito futuro fazer rádio. Podcast está aí. Quando eu estava me formando na faculdade há 10 anos,
todo mundo me falava, o podcast vai ser o podcast, só vai ter podcast, só vai ter podcast, só vai ter podcast. 10 anos agora começou de fato assim, a virar o que me falavam que ia ser 10 anos depois. Mas o podcast vai acabar com o rádio? Não vai acabar com o rádio. O podcast é o podcast, o rádio é o rádio. Eu acho que as coisas se complementam e acho que cruzando todas elas ficam mais potentes ainda. Então eu acho que você fazer um programa de TV e ao mesmo tempo transmitir no YouTube, e o programa tá lá 1 minuto depois no YouTube, é muito legal. Quem quiser ver na TV, vê na TV. Quem quiser ver no YouTube, vê no YouTube. Quem gosta de passar para frente, vê no YouTube. Quem não gosta, vê lá. Enfim, acho que tem espaço para todo mundo e tem modos de criação em todos eles. Abarca todo mundo, né? Se torna mais democrático. Sim. Tudo tá para somar, no fim é isso. Sim, porque antes, por exemplo, quem não fosse contratado da TV não poderia apresentar nada. E aí, quantas apresentadoras tem na TV? Quantos apresentadores tem no rádio? Agora, você quer fazer o teu? Faz, entendeu? Faz acontecer, faz teu podcast, faz seu negócio, quer fazer sozinho, quer fazer com alguém, enfim. E eu acho que a música passou por isso um pouco antes e se resolveu muito bem, nem sei se financeiramente, mas artisticamente sim, mas cada um inventou o seu modo de criar, cada um fez a sua história dentro disso. Se todo mundo é bem remunerado por isso, ainda não, mas quem sabe um dia. Total. É isso. Nosso tempo acabou. Obrigada, Rô. Foi ótimo. Obrigada, adorei. Arrasou na cabeça, tava ótimo. Eu odeio fazer isso, gente. Não pode mesmo. Porque quando você vai apresentar alguém, eu nunca esqueço que você fica assim, hoje eu tô aqui com o Nando Reis, o Nando é cantor, compositor, e a pessoa fica assim, ó. Você tá falando dele, entendeu? A pessoa pode falar, tipo, isso eu não gosto que falem de mim. Então eu fico muito, não tô gostando, ele tá me olhando, não quero que ele saiba que eu acho isso ou aquilo. Não, mas, enfim, ossos, né? Não dá pra ter tudo. Hã? Não dá pra ter tudo. Não, é. E, olha que legal. Agora eu vou fazer a de encerramento e vai pro ar assim, falando, dizendo que eu tenho que fazer o encerramento. Esse foi mais um Toda Quarta, gente. Não esquece que você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo YouTube, na programação da Rádio FAP. Obrigada, Rô. Obrigada eu. Valeu demais. Beijo. Beijo.